advogados aqui do canal, eu trouxe uma convidada mais do que especial, a doutora e professora do curso de Direito, Maria de Lourdes Colacic Silva Leme. Bem, ela vai nos contar um pouco sobre sua trajetória de sucesso na advocacia. Mas antes, eu vou ler um pouquinho para vocês do currículo dela. Ela é graduada pela Universidade de Direito de São Paulo, mestrado em Psicologia pela PUC Campinas, atualmente é professora e coordenadora do curso de Direito da faculdade, é conselheira do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade de Mogi das Cruzes e também é advogada na área de Direito de Família e Direito Empresarial. Professora, seja muito bem-vinda ao meu canal e eu fico muito feliz em entrevistá-la, fico muito prestigiada e eu quero muito agradecê-la desde já por essa entrevista. Quem agradece sou eu, também estou muito feliz de poder participar e talvez passar de algumas experiências que temos, né, nessa longa trajetória para vocês que são jovens e que sempre pensam que a gente já nasceu advogado e a gente não nasceu nem profissional, nem advogado, nem nada. Por que a senhora se tornou advogada? Na verdade, aconteceu mais ou menos o seguinte, eu sempre gostei de falar muito, mas isso não foi a questão exclusiva. Eu cursava o curso técnico de contabilidade, até por imposição da minha mãe, porque eu queria ser professora, mas ela achava que era melhor eu fazer contabilidade, eu fui fazer contabilidade. E havia uma matéria de direito, chamada Direito Usual. Eu era apaixonada pela matéria e queria que a aula viesse rápida, infelizmente era uma vez por semana só, eu ficava triste. De repente eu olhava para o Largo São Francisco, porque eu estudava no Colégio Álvares Penteado, e eu olhava para o Largo São Francisco e dizia, mas eu podia estudar nesse lugar aí, eu gosto tanto desse lugar, parece tão bonito. De repente eu resolvi fazer cursinho e prestar o direito. Daí meu pai queria que eu prestasse na PUC, queria que eu prestasse no Mackenzie, e eu falei, não, eu vou prestar no Largo São Francisco, porque é lá que eu quero entrar. E eu fui para o Largo São Francisco, entrei e passei no Largo São Francisco. Eu prestei uma vez só e passei, mas eu fiz cursinho de 1 ano. Como construir uma carreira sólida, doutora? Não tem segredo. Aliás, eu sempre falo, é muito suor. Você tem que transpirar bastante e ter um pouco de inspiração. Daí vai, tranquilo, sem problema nenhum. Assim, aqui em Mogi das Cruzes, né, a senhora é bem conhecida, todos conhecem a senhora. Então, uma dúvida que, né, eu selecionei algumas pessoas para qual pergunta você faria para a doutora Maria de Lourdes. E uma delas foi como ter o seu nome reconhecido como uma excelente profissional. Porque a senhora tem um nome aqui na região, todos a conhecem como uma excelente profissional. Então, como construir um nome? Na verdade, eu não tenho família de advogados, né? Eu fui a primeira. Agora eu tenho uma sobrinha advogada. Aliás, tenho 2 sobrinhas. Uma da parte do meu marido, que não é sobrinha, não é de sangue, e a outra que é minha sobrinha de sangue. O nome dela é Natália. Eu fui a primeira. Eu gostava muito de direito e achei que teria que começar alguma coisa com seriedade. O primeiro passo para o sucesso é fazer tudo de acordo com a sua consciência. Quando você faz as coisas de acordo com a consciência, aí vai. A situação vai, ela flui normalmente. Seriedade, tenho muito cuidado com as pessoas que trabalham comigo também, que como eu atuo no direito de família, tem a questão do sigilo, do respeito pelo cliente, respeito pelos magistrados, pelos promotores. Então, é tudo isso. E a minha educação também foi muito rígida. Então, não lesione ninguém se você não quer ser lesionado. Sim. Não trabalhe, não faça nada para ninguém se você não quiser que lhe façam. É só isso, não tem grande segredo. E estudar muito. E eu gosto de estudar, estudei a vida inteira e continuo estudando até hoje, não parei de estudar. Direito demanda uma grande quantidade de estudo, você não pode parar. Não dá para parar. Se para, você para no tempo, para com tudo. Quando eu comecei a fazer especialização, que foi meu primeiro pós-graduação, lato sensu, eu comecei a fazer especialização e comecei a me interessar e, na verdade, não parei nunca mais. Não parei nunca mais. Quando eu não tenho nada para estudar, eu fico um pouco nervosa, eu fico tensa. Então eu tenho que estudar, é bom estudar. Quais foram, doutora, os maiores desafios enfrentados durante a carreira? Ser mulher. Na minha época de faculdade era um problema. E eu ouvia muito falarem assim. Eu ouvi até na Universidade de Mogi. Quando eu fui admitida na Universidade de Mogi, eu ouvi um coordenador do curso, que era diretor da faculdade na época, falou para mim assim, eu não conheço nenhuma mulher famosa e você
vai casar e pode ter algum problema com o filho, daí você vai começar a faltar às aulas. E eu disse assim, não, eu sou profissional, eu vou enfrentar a minha vida particular, pessoal, mas eu vou ser profissional, eu tenho certeza que eu não vou decepcioná-lo. Mas o grande desafio foi ser mulher. Mas hoje em dia a senhora já vê isso de uma forma diferente? Acha que as mulheres estão sendo mais aceitas no mundo do direito agora? Mudou muito, as mulheres são mais aceitas. Eu sempre falo com as minhas alunas, os homens são mais arrojados na profissão de advogado, né, na minha profissão. As mulheres são menos, mas elas são persistentes. Então isso faz com que elas obtenham sucesso. É muito bom. Hoje as meninas têm um grande espaço na sociedade. Sim, e até hoje está crescendo muito a demanda, né? A demanda não, a quantidade de mulheres no mundo do direito, principalmente na área de direito de família. A presidente do Supremo Tribunal Federal é uma mulher, né? Doutora Carmen Lúcia. Então, por aí mesmo a gente já vê. A gente já tira que está crescendo. O caminho está sendo aberto, mas foi muito difícil para mim. Quando eu entrei na Universidade de Mogi, só havia homem. Eu era a única mulher. A única professora? A única professora. E a chanceler da universidade, a vice-chanceler, que era a professora Maria Celi, falava assim, ela já é falecida, ela falava assim para mim, engraçado, Maria de Lourdes, que você foi a primeira coordenadora do curso de Direito do Brasil. Eu falava, é verdade, doutora? Ela dizia, eu andei pesquisando. Eu não sei qual a fonte de pesquisa que ela falava, mas eu fiquei super feliz quando ela falou isso. Falei, nossa, que interessante, né? Esses dias eu também pesquisei quais são os 10 maiores advogados do Brasil. E só tinha homem. Eu acho que é muito difícil você hoje encontrar uma advogada que tenha espaço no mercado de trabalho e que seja reconhecida por isso. Eu, na verdade, em Mogi das Cruzes, por conta da Universidade de Mogi, me deu muita chance de trabalho. Isso eu não posso negar. Eu sou conhecida porque como professora, a cidade, quando eu estou aqui há 30 anos, há mais de 30 anos, era uma cidade pequena. Tudo isso, né, fez com que eu desse uma alavancada na carreira. Legal. E eu gosto muito do que eu faço também, então isso ajuda. Então agora, doutora, como é ser uma advogada? Qual é a rotina de uma grande advogada? A rotina é difícil. A gente às vezes faz algumas renúncias. E eu gosto de falar isso porque os alunos acham que a gente já nasceu feita. As pessoas que nos veem acham que a gente já nasceu advogado, né? Sim. E é difícil. Eu várias vezes renunciei à família, várias vezes renunciei a filhos, várias vezes renunciei a marido. Mas era o que eu queria. Quando eu comecei a estudar Direito, eu trabalhava no escritório de advocacia grande em São Paulo, e a esposa de um dos proprietários do escritório falava assim para mim, eu tomei isso como lição, ela era um pouco mais velha do que eu, então ela dizia assim, a gente nunca sabe o dia de amanhã, então estude, porque se desenvolva na profissão. Sim. Porque no dia de amanhã você pode ficar viúva, você pode estar separada, divorciada, na época havia separação, não era só divórcio. Sim. Você pode estar separada, divorciada, então, por favor, vá. E eu segui isso como conselho. Minha mãe também dizia, não fique em casa. A mulher que só fica em casa não é valorizada, nem pela sociedade, muito menos pelo marido. Então vá trabalhar, eu falo isso para as minhas alunas também. Vá trabalhar, porque tendo uma profissão você é reconhecida fora e dentro da sua casa. Isso é muito importante. Então, doutora, como foi, né, abrir o seu próprio escritório e dar início a essa rotina tão árdua, essa tarefa que é ser essa advogada? Meu primeiro escritório, quando eu abri meu primeiro escritório, eu estava no 4º ano de Direito, que o curso era anual. Estava no 4º ano, eu trabalhava no escritório de advocacia muito bom, mas eu achava que eu ganhava pouco no escritório. Se eu trabalhasse sozinha, eu ganharia mais. E tinha um advogado, na Praça João Mendes, foi meu primeiro escritório. Tinha um advogado, ele falava, eu assino algumas coisas para vocês, éramos 3 mulheres. Mas tome cuidado, porque existe responsabilidade de atendimento de cliente, de valor que vai ser cobrado, ou seja, ele era muito bom. Então, como foram bons os advogados que eu trabalhei como estagiária também. Daí eu fui. A gente foi, nós 3 fomos. Depois eu casei, daí não deu muito certo. Meu marido queria morar, como ele era do interior, não queria morar na capital. Então ele disse, eu estudo em Mogi, vou tentar me fixar em Mogi.
porque ele era de Sorocaba, e vim para Mogi. Mas eu vim para Mogi, larguei o escritório. Quando eu saí desse meu escritório, que eu era estagiária, e fui trabalhar sozinha, depois de 6 meses os donos foram lá onde eu estava e me pagavam 2 vezes mais do que eu ganhava. Eu achei ótimo. Falei, nossa, eu vou ganhar o dobro, vou voltar para lá. Voltei. Fui estagiária do Centro Acadêmicos de Agosto, do Departamento Jurídico, e voltei com tudo. E aprendi de novo. Sim. Depois eu prestei exame numa autarquia federal, entrei na autarquia, mas eu não gostava da autarquia porque os processos administrativos me faziam fazer sempre a mesma coisa. E eu não gosto de fazer sempre a mesma coisa. Eu gosto de uma dinâmica, uma dinâmica na rotina. De mudar. E ser advogada é isso. É saber que você não sabe, não tem a mínima noção, a mínima ciência de como vai ser o seu dia. Acho que isso é um prazer na advocacia. Você todo dia tem um caso diferente para você lidar. É o incerto, o amanhã incerto e não sabido. Você fala, muito bem, o que vai ser de mim hoje? O que eu vou enfrentar hoje? É muito bom. Os desafios vão nos movendo. Muito bom, é maravilhoso. Doutora, nesses últimos anos, o que dentro da sua área, né, no direito de família, no direito empresarial, o que desses longos anos aí mudou nessas áreas? Muita coisa, muita coisa. Por exemplo, a guarda de filhos era absolutamente, assim, das mulheres. Havia poucos casos em que o homem tomava a guarda. Hoje isso é comum. A relação familiar, o poder familiar, que era poder patriarcal, né? Questão de união estável também. União estável. O papel da mulher mudou muito. A mulher passou a não ter medo, a não ter receio de falar, de ir até a delegacia da mulher e falar, eu fui espancada. Sim. Isso é uma questão vanguardeira. Não havia isso, porque a mulher que apanhava do marido, havia até uma piada que dizia assim, você não sabe porque apanhou, mas ele não sabe porque bateu, mas você sempre sabe porque apanhou. Uma questão em que a mulher era subjugada. Hoje a mulher é valorizada, os direitos são valorizados das mulheres. Sim. E a gente precisa lutar por isso. Eu também faço parte do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que eu sou representante da Universidade de Mogi. E eu falo muito no Conselho, eu luto muito por isso, porque é o que precisa acontecer. Mas ainda hoje, houve uma pesquisa realizada na universidade, a agressão, né, contra as mulheres. Nós fizemos essa pesquisa. Muitas mulheres ainda hoje, mesmo sofrendo agressão física, verbal, moral dos seus companheiros, mesmo assim elas não fazem a denúncia. A pesquisa que foi feita foi a violência da mulher e o perfil do criminoso, do agressor. Nós pesquisamos 10.115 casos. Inclusive esse material vai ser publicado numa revista internacional, com alunos do BIBIC. Foi brilhante a pesquisa. Então, na região, foram 10.115 casos. Não é brincadeira. Eu vou deixar o link, se a senhora me permitir, deste material aqui na descrição deste vídeo. E se vocês quiserem ter acesso, é só clicar no link, tá bom? Doutora, a próxima pergunta é qual foi a decisão mais difícil que a senhora tomou durante sua carreira? Na verdade, foram muitas decisões difíceis, algumas muito pesadas, outras menos. Mas a vida vai nos ensinando a ter surpresas, porque em todo lugar que a gente vai, a gente pega alguma coisa do lugar, mas também deixa alguma coisa do lugar. A decisão difícil mesmo de tomar como advogada foi quando eu precisei, na minha carreira, foi quando eu larguei a autarquia e falei assim, eu vou me aventurar como professora. Então eu tinha um emprego estabilizado, eu ganhava bem, eu falei, eu vou sair. Você tinha uma garantia? Tinha uma garantia. E saiu? Garantia. Legal, em todos os sentidos. Era só não praticar infração, mas eu saí porque eu queria destinar a minha vida à docência. Sim. Né? Porque eu sempre falo muito assim, eu adoro ser advogada, amo de paixão, mas eu tenho uma vertente muito pesada para a docência. Eu adoro ser professora. E desde pequena, eu pegava as minhas bonecas e ficava dando aula para as minhas bonecas. Então, eu digo assim, é complicado. Eu adoro advocacia, mas meu foco grande é ser professora.
E foi uma excelente professora, é minha professora até hoje, eu amo, eu sou minha suspeita para falar, adoro suas aulas. Você é uma excelente monitora, é uma excelente aluna, então também eu sou suspeita para falar. Qual a área do direito que hoje dá mais retorno financeiro? O pessoal costuma falar que é direito tributário, mas que com as questões de direito de família sendo muito alteradas hoje, em questão de união estável entre homoafetivos, adoção, esse processo no direito civil e agora com a reforma trabalhista, que vai ser mais voltada para contratos no direito civil, o que a senhora acha que a partir daqui de hoje em diante, o que vai mais dar retorno financeiro para os advogados? Na verdade, o que sempre deu retorno financeiro grande para advogado de grandes centros é o direito criminal. O direito penal, ele dá um retorno muito bom, rápido, etc. Uhum. Mas para os recém-formados, eu indico o direito do trabalho. Porque o direito do trabalho, na maioria das lides, elas terminam por acordos. E os advogados dos empregados, eles cobram de honorários 30% do que ele ofere na demanda, da vantagem que ele dá para o cliente, que ele traz para o cliente, consegue para o cliente. E direito empresarial, quando você tem as empresas fixas que lhe pagam por mês, então você tem condição de saber quanto você vai ganhar. Empresa, direito empresarial dá dinheiro também. Eu não reclamo da profissão de advogado também em relação a dinheiro, né? Mas é que às vezes eu estou trabalhando até meia-noite. Às vezes às 2 da manhã eu estou estudando. Então, eu não reclamo do meu trabalho. Trabalho muito, né? Meu ritmo é de 14 horas por dia. É muito tempo. É uma dedicação, né, doutora? Eu casei com a minha profissão, de verdade. É que tive um marido que também teve paciência comigo. Os meus filhos aprenderam que nos dias que eu ficava longe deles, eu estava trabalhando. Eu falo isso até na minha dedicatória do mestrado, eu falo isso. Os dias que a mamãe não esteve com vocês, eu estava pensando em vocês. Porque eu deixei um caminho e eles estão seguindo aí o caminho. Eu trato do direito civil hoje como uma grande demanda mas daqui para frente, né, depois de aprovada a reforma trabalhista, porque o que o professor Renato fala em sala de aula é que como agora vai ser feito tudo em acordo entre patrão e funcionário, não vai existir mais a lei, a CLT, tutelando esses direitos. O direito civil, na parte de contratos, vai ser o que, né, futuramente vai garantir aí direitos, alguns direitos ainda para os trabalhadores. Na verdade, nós estamos tomando modelo do direito norte-americano. Porque o direito norte-americano é assim, lá prevalece o interesse da empresa, porque é ela que oportuniza trabalho, emprego para os empregados. No Brasil, não. A nossa CLT, ela é vetusta, arcaica, e é da época de Getúlio Vargas. E o que Getúlio Vargas fazia? Ele fingia que entregava alguma coisa para os empregados com uma mão e tirava com duas. Não é um direito muito bem, assim, analisado. Eu peço Vênia para falar isso, porque eu sou advogada de empresa, preferencialmente. Então é um pouco complicado o que eu vou falar, porque eu vou pender para o lado que eu atuo com mais frequência. Uhum. Mas hoje, os empregados, é muito fácil pedir dano moral na justiça do trabalho. Toda vez peço. Todas as pessoas estão ofendidas. Todas as pessoas. Eu estou ofendida porque o meu patrão, o meu chefe entrou na sala e não sorriu para mim. Então isso acaba aumentando a demanda dos processos trabalhistas e talvez seja por isso, né, um dos motivos para essa reforma seja a alta demanda. Sim, e eu acho que o melhor caminho é o caminho do acordo. É o caminho do futuro. Os advogados de empregados hoje estão todos revoltados. Você pode perguntar na universidade também. A maioria é revoltada, mas se eles pararem e começarem a pensar que o melhor que existe na justiça é a conciliação, é o acordo, é a mediação, vai parar tanto problema. Nós não vamos ter daqui a um tempo local para tanto processo. A gente não vai ter como resolver tanto processo. E eu considero que seja até melhor fazer essas conciliações, uma vez que diminuindo a demanda vai ser mais fácil, mais rápido para as duas partes, tanto para quem foi lesionado, né? Tanto para o lesionador, digamos assim. Para o que se sentir prejudicado e para aquele que... Veja, eu não estou com isso querendo dizer que o empregado deve trabalhar na empresa, não deve receber, não precisa de direitos. Não é nada disso. Não é nada disso.
Nós sabemos que há muitos empregadores que também abusam dos empregados, Sim, com expoliam certeza. os direitos, passam por cima da CLT e de outras regras trabalhistas. A gente sabe de tudo isso, mas precisa haver o equilíbrio. E o equilíbrio entre as partes é o caminho do futuro. É o futuro, não tem outra saída. Quando eu vou fazer acordo, eu sempre falo para os clientes, inclusive as empresas, cuidado com o que você vai fazer, porque essa conta vai subir. Sim. E ela pode subir muito. Então, cuidado, é melhor fazer um acordo. Essa semana mesmo, ontem eu conversei com uma cliente e falei, é melhor você pensar num acordo. Por quê? Porque hoje você sabe o tamanho do monstro que vai lhe devorar. Amanhã você não sabe. E a nossa penúltima pergunta aqui do canal, e que muitas pessoas mandaram, inclusive vai ter um vídeo com uma professora da faculdade que é concursada. E hoje eu vou perguntar para você, doutora, o que é, ao seu ponto de vista, melhor? Ser advogada ou concursada? Depende do foco que você dá para sua profissão e da direção. Eu, por exemplo, não gosto, não é que eu não gosto, eu já trabalhei em serviço público, mas eu não gosto. Então, para mim é melhor ser advogada, porque eu mando em mim, do jeito que eu quiser. Se eu quiser trabalhar, eu trabalho. Se eu quiser ficar acordada, madrugadas estudando, eu fico. Se eu não quiser trabalhar, eu não trabalho. O dia que é difícil eu falar, hoje eu não quero trabalhar, mas eu me sinto livre na minha profissão. E eu sempre falo, ter dinheiro é muito bom, é maravilhoso. Saber quanto você vai ganhar no final do mês é lindo, mas ter liberdade é a melhor coisa do mundo. Eu falo que a liberdade é o maior bem que o ser humano tem. Por quê? O que adianta você estar bem, presa numa autarquia, num serviço público? Há pessoas que gostam, eu admiro as que gostam. Eu não gosto. Para mim isso não serve. O pessoal gosta muito da área de concursos por conta da estabilidade. Sim. Né? E quem é advogado, essa estabilidade é um pouco duvidosa, né? Porque chega, às vezes você não vai ter um cliente batendo na porta do seu escritório, falando eu tenho um problema, resolva, e você não vai ter um retorno financeiro de imediato, pode ser que tenha só daqui quando, né, que nem causas trabalhistas, só no final do processo. Então, é muito complicado nessa questão financeira. Muitos advogados, né, muitas pessoas que, bacharéis em direito, acabam indo para essa área aí, né, para concurso público por conta da parte financeira. Mas também, né, doutora, quando você é livre, é advogado, recebe uma causa aí que compensa. Pode compensar ou não, você pode ficar a vida inteira ganhando pouco. Mas é uma opção de vida. Sim. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu via que eu falava, nossa, mas eu ganho mais do que esse concursado aí. Eu comecei a desanimar de fazer concurso, porque logo que a gente sai da faculdade, a gente quer fazer concurso. Sim. Veja, é nobre, veja, eu acho nobre o cargo de um juiz, de um procurador do Estado, de um procurador de justiça, de defensor público, eu acho nobre mesmo, carreira linda, não serve para mim. Mas, veja, cada macaco no seu galho. Se todos nós pendêssemos para uma área, o mundo estaria ruim. Então, eu não gosto, eu prefiro o meu caminho. Eu gosto de falar, eu gosto às vezes de divergir de determinadas ideias, e há momentos que, como servidor público, você não pode fazer isso. Você tem que seguir o que está lá. Lógico, o Estado é teu patrão. Cuidado. Agora, a última pergunta, doutora. Um conselho para os estudantes de direito e futuros advogados. Estudantes de direito, vejam se o que vocês escolheram é realmente aquilo que vai determinar o seu futuro. Porque há alunos que começam direito, depois eles vão para fisioterapia, depois eles vão para odontologia, depois eles vão para medicina, depois voltam para o direito, depois... Veja, é o que você quer? É. Livro na mão, foco naquilo que quer e saibam do seguinte, tanto para estudante quanto para advogado. Vocês não vão parar de estudar nunca. Eu não gosto de leitura, o curso está errado. Eu não gosto de pesquisar, o curso está errado. Nunca vocês vão parar de estudar. Então é foco, fé e determinação. E depois tudo vem. Seriedade naquilo que faz. Porque um cliente, quando entrega um trabalho para um profissional, ele quer que o trabalho seja bem feito e quer seriedade. Ainda que você perca a ação.
Se ele perceber que foi sério, Sim. ele vai voltar no seu escritório. Se ele perceber que teve algum descaso em relação a ele não volta mais. Então, talvez esse seja o caminho do sucesso. Eu acho que eu sou uma pessoa bem-sucedida, principalmente porque eu sou muito séria e honesta naquilo que eu faço, Gabi. Só porque eu não sou melhor do que ninguém, eu não sei mais do que ninguém, nada disso. Mas eu sou séria. Se a pessoa falar, você fez isso? Eu falo, fiz, tá aqui, provo. Você vai fazer isso? Vou, tá aqui, eu provo. O resto vem. É consequência do trabalho. Sem dúvida. De um bom trabalho. De um bom trabalho. Eu agradeço, Gabriela, essa oportunidade de poder passar algumas das minhas experiências aqui para você e para quem vai nos assistir, sempre dizendo o seguinte: todas as vezes que a gente passa num lugar, a gente deixa alguma coisa, mas a gente também leva alguma coisa do lugar. Tenho certeza que por todos os caminhos que eu passei, eu tirei alguma coisa, mas eu também deixei alguma coisa. Espero ter deixado alguma coisa boa, algo bom. Espero que nas lembranças que eu passo para os meus alunos, ou as lembranças que eu deixo, todos os carinhos que eu tenho pelos alunos, pelos meus colegas advogados, pelo meu pessoal aqui do escritório, que sempre me dá muito apoio, porque a minha vida é muito atribulada, dizer o seguinte: todos nós somos uma grande corrente, precisamos ser um elo forte. E eu procuro ser um elo forte e passar isso para os senhores. E com certeza a gente vai conseguir. E vocês vão ser muito melhores do que a gente é, porque essa meninada que vem vindo aí, vem vindo com muita vontade. Isso é muito bom. Doutora, mais uma vez, muito obrigada por essa entrevista aqui no canal. Tenho certeza que quem vai assistir vai se identificar muito, vai seguir muitos conselhos da senhora, assim como todos da faculdade, que, como eu disse anteriormente, eles seguem muito a doutora Maria de Lourdes, todo mundo a conhece, todo mundo quer se espelhar na doutora, porque não tem como, né, senhora? É um exemplo, a professora da faculdade. Então, mas eu fico contente que queiram se espelhar em mim, mas porque é bom que tenhamos um modelo, sim, né? Sim. Eu acho isso muito importante, fico muito agradecida, muito agradecida. Mas eu não sou tudo isso que vocês dizem, porque vocês acham. Sim, vocês acham. sim. Eu não sou, ela sendo modesta. Não. Eu não sou tudo isso. O que eu tenho é força de vontade. E a força de vontade, às vezes, supera a competência. Com certeza. Tá bom? Verdade. Muito obrigada, gostei. Espero que algumas palavras que a gente lança aí, algumas sementes lançadas, possam germinar e muito com vocês. Muito obrigada, doutora. Pessoal, por hoje é só. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e seguir o canal Direito Total nas redes sociais. Um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau!